Isso, então vamos lá agora. Boa noite, igreja do Avivamento, diga amém. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4, por favor. Segunda Reis, capítulo 4. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Quem achou aí, diga aleluia. No celular é rápido, né, irmão? Você joga assim, papum. Eu sou do tempo da Bíblia, de papel ali, você vai lá, desembainhar a espada. Eu sou do tempo de que sou crente velho, varão. Tinha aquele negócio de debate de versículo, lembra disso? Lembra dessa época? Tu é velho também, né? Tu é bem acabadinho, mas tá tranquilo. Continua aí, vai aí. Hoje só música antiga. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Lembra dessa? Não é possível. Não lembra? Ah, essa você lembra. Essa aí. Você que sabe a mais velha que essa? Castelo Forte é o nome. Essa aí é do Lutero, essa é bem antiga, né? Mas vamos deixar o Lutero para outro dia. Vamos lá. Segundo Reis 4, quem achou, diga aleluia. Isso, versículo 1 em diante. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos vazios. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, lhe disse: não há mais vaso algum. E então o azeite parou. Então ela veio e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, é um daqueles textos da Bíblia, ou melhor, esse é um daqueles textos que nos saltam o coração quando lemos, pelo tamanho do milagre que o texto nos apresenta. Como é bom ouvir testemunho de milagres. Como é bom ver o agir de Deus numa circunstância desfavorável. Como é bom chegar na igreja, encontrar um irmão e começar a bater um papo, e esse irmão contar para a gente um testemunho. Como é bom isso. Como é bom a gente poder ouvir de alguém que recebeu uma bênção, que domingo passado, vou dar um testemunho já para a semana que vem. Hoje você está de aluguel, semana que vem você chegando aí com a chave da sua casa própria. É a minha só para quem mora de aluguel também, tá, mano? Não precisa de 2, não. Se bem que você pode alugar para quem não tem ainda, né? Olha que bênção. Ah, pastor, eu estava desempregado semana passada, mas essa semana Deus abriu a porta, fui empregado. Eu tinha um contrato para fechar um negócio, estava amarrado, mas domingo, depois da palavra do azeite, o azeite vai descer hoje aqui, amém? E aí eu cheguei lá, o milagre aconteceu, e o contrato fechou, o dinheiro está na conta, até já ofertei, dizimei, até acima do que precisava. Como é bom o testemunho, como é bom ouvir testemunhos. Mas o mais maravilhoso é dar testemunho. Melhor do que ouvir o testemunho dos outros, é ter os nossos próprios. É poder contar para as pessoas o que Deus tem feito em maravilhas na nossa vida. Como é bom de vez em quando você encontrar com alguém e no bate-papo informal com ela, poder contar o milagre que você está vivendo, ou o milagre que você viveu. Poder ouvir da pessoa assim: nossa, que bom que você tem um grande testemunho para contar. Esse texto em questão é um texto lindo, porque nos mostra um milagre diferente. Um milagre que tem o envolvimento do céu, misturado com o envolvimento da terra. Um milagre diferente, porque em dado momento Deus está agindo, em outro momento o homem ou a mulher e os filhos estão agindo.
Em um determinado momento, é impossível uma botija de azeite jorrar tanto azeite. Mas, por outro lado, essa mulher tem fé suficiente para pegar vasilhas vazias e começar o processo do milagre. É interessante que o profeta fala para ela, vai aos vizinhos, pega vasilhas, não poucas, não, pega pouca vasilha. E essa mulher, pela fé, vai lá e pega muita vasilha e vai enchendo aquele monte de vasilha com aquele azeite. Irmão, que milagre é esse? É um milagre que tem o movimento do céu e a transpiração da terra. É um milagre que Deus faz em conjunto, onde Deus está operando o milagre e a mulher está se envolvendo com o milagre. É o momento em que Deus convence o coração dela pela voz do profeta, e ela chega em casa e convence os filhos a carregar vasilhas, e ela pegar uma latinha de azeite, uma botijinha, e derramando naquele vaso. Que milagre extraordinário. Talvez seja um dos poucos milagres na Bíblia que depende tanto da ação humana. Mas eu queria separar alguns predicados desse milagre para essa noite. Cadê o tema? Bota o tema para mim aí, por favor. Bota para mim o tema aí, meu jovem, não sei quem está aí na transmissão, no online. Bota para mim o tema aí, para a gente poder repeti-lo bem forte. Vai aparecer na tela aí, 1, 2, 3 e recebe a bênção aí, meu filho. Vai. Ih, não recebeu. A unção foi só na primeira fase da obra. Cadê? Isso, vai aparecer, hein? Aí, esse é o tempo. O mesmo tema da manhã é o tema da noite. Repita comigo, esse é o tempo. Diga mais forte, esse é o tempo. Esse é o tempo de milagre na sua vida. Esse é o tempo de portas abertas. Hoje sairemos daqui convictos de que alguma coisa vai acontecer no mês de agosto em nossa vida, em nome de Jesus. Eu não sei que todos vão receber, mas alguém vai sair daqui confiante de que vai virar esse mês para setembro, dizendo, mês de agosto foi extraordinário na minha vida, em nome de Jesus. Esse é o tempo, esse é o tempo. Primeira coisa que a gente vai olhar, essa mulher era bem casada. Ela era viúva de um profeta que servia ao profeta Eliseu. Nós não sabemos da cronologia histórica desse episódio, mas já sabemos que Eliseu tinha servos, discípulos. E dentre os discípulos, muitos que Eliseu possuía, um dos discípulos era o marido dessa senhora, que a Bíblia nos diz que ele tinha 2 filhos homens. Poderia até ter filhas mulheres, mas o texto nos conta que ele tinha 2 filhos homens. Por que a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos homens? Porque uma dívida que ficou com o marido, o credor levava os filhos, homens, para serem escravos e trabalharem, gerarem riqueza, até a dívida ser paga e gerar então a libertação desses moços. Olha que coisa interessante. Então os dois moços vão ser levados escravos para trabalhar para o credor até quitar a dívida. Uma vez ela quitada, eles podem voltar para casa. Se a dívida fosse muito estratosférica, serão escravos para sempre. E essa mulher entra em desespero, porque me parece que o credor foi lá e confiscou todo o patrimônio que essa mulher possuía e não deixou nada na casa. A impressão que eu tenho é que o credor, vamos trazer para o dia de hoje, foi lá, pegou aquela Smart TV de 60 para botar e anota aí, Smart TV 60, quanto custa? Tanto. Estante onde fica Smart TV, quanto custa? Tanto. Sofá, geladeira, micro-ondas, fogão elétrico, mais o que? Cama, cômoda, computador, carro na galera, levou tudo. Tudo que interessava ao credor ele levou. Porque os credores faziam assim naquele tempo. Levavam para quitar a dívida, porque não ia receber mais. Ao que parece, os filhos não tinham idade ainda de serviço militar, eram filhos jovens, muito novos. Então, ele vai levando, se a senhora não pagar, vou ter que levar seus filhos. E essa mulher acorda e pensa, meu Deus, o que fazer hoje? O credor levou tudo que tem dentro da minha casa, não sobrou nada, sobrou eu e os filhos.
Mas o que move uma mulher de Deus é a fé. Diga comigo, a fé move mulher de Deus. Diga, a fé move mulher de Deus. E ela levantou e foi no culto. Ela foi para a igreja. Ela foi encontrar o profeta. Sabe por quê? Porque crente, no dia mau, difícil, corre para a igreja. Sabe por quê? Porque ainda acredita que nesse ambiente há uma voz profética que vai liberar uma palavra do céu e vai mudar o quadro da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, eu e você fomos para o culto com aquela, pneu arriado, aquele momento que você está ruim, está tudo difícil, você levanta e vai para o culto arrastado, moído, quase que carregado pela força do não sabe o quê, e você vai chegando aqui quebrado, arrebentado, voz contrária, dívida, inimigo, perseguidor, credor na porta, e aí você entra nesse lugar, senta, achando que o mundo está acabando, e de repente, Deus começa a mover o ambiente, uma voz profética se levanta no auditório e no lugar, e você começa a encontrar a resposta do céu. Com ela foi assim. Ela foi até o profeta. Porque, meu irmão, o lugar para encontrar profecia é no profeta. Tem pessoas que batem nas portas erradas. Mas esse é o tempo de bater na porta certa. Porque Jesus disse, batei, batei, e abri-se-vos-á. Portas onde se abrir hoje em nome de Jesus. Porque esse é o tempo de portas abertas. Olha que coisa linda. Coisa linda. Profeta. Meu marido, teu servo, morreu. Já chegou na carteirada. Ele era crente, servo, trabalhava contigo. Você sabe a luta que eu estou passando. E essa mulher faz uma coisa que é sensacional. Além de procurar ajuda, ela fala a verdade. Não maquiou. Não maquiou o problema. Porque tem pessoas que estão passando por uma prova gigantesca, mas para não sair do salto, manter a postura de super crente, não fala que tem problema. Procura ajuda para o casamento, mas não fala que tem problema. Sabe que o casamento está quase arrebentando, em vez de fazer o curso aliança, não vai melhorar não, irmão, procura ajuda. Fala a verdade. Qual é a dor que invadiu sua alma nesses dias? Compartilha com alguém mais maduro. Procura alguém espiritual. Chama lá. Se propõe a pedir socorro. Irmãos, os fracos são aqueles que não vão atrás de socorro. Que Deus levante uma igreja socorrista em nome de Jesus. E que Deus levante em nós a certeza de que bateremos as portas certas e todas elas hão de se abrir em nome de Jesus. E essa mulher vai lá e ela fala, olha, meu marido morreu e deixou uma dívida, não posso pagar, e acabou. E o profeta, com um monte de atribuição, fala, mas o que eu posso fazer? O que eu tenho a ver com isso? E o profeta faz uma pergunta para essa mulher, declara-me o que você tem em casa. E na insignificância, nenhum credor levou o azeite. Porque tem coisa que o diabo não consegue levar na vida do crente de fé. Ele pode levar tudo, mas o azeite que Deus derramou na sua vida, ele não toca. É impressionante. O que Deus um dia derramou sobre o crente fiel, pode se levantar o inferno integral. Ele não leva. Percebeu? Jó foi assim. Jó perde tudo. Não sobra nada. Fica a mulher do lado e Jó ainda chama essa mulher de louca, que tem que ser mesmo. A mulher perde toda a fazenda, perde toda a riqueza, perde todos os filhos num dia só. Está num desespero tremendo. O marido, o homem mais respeitado, agora está sentado, se coçando com um caco de telha, desesperado. E essa mulher não tem mais o que... Meu irmão, a gente critica a mulher de Jó, mas se coloca no lugar dela. Sepultar todos os filhos no mesmo dia. Perdeu todo o gado, toda a plantação, a fazenda foi embora, tudo destruído. E aí ela fala assim, Jó, faz o seguinte, me dá uma chance de viver, amaldiçoa a Deus e morre, porque eu posso casar de novo e recomeçar minha vida, pelo menos. Jó falou, você ficou louca, mulher. Vamos ficar até o final. Jó
perde tudo aquilo que o mundo poderia dar a ele. Mas há algo do céu que o inferno não pode tirar: a convicção de que ele crê num Deus Todo-Poderoso. Quando sabemos em quem nós cremos, irmãos, haja o que hajar. Haja o que hajar. Venha o que vier. Permaneceremos firmes e inabaláveis em nome de Jesus. É interessante que não tocou no azeite a figura da unção bíblica. O azeite tem várias atribuições na Bíblia. Ele servia como tempero, é o que nós percebemos. Servia para ungir ou untar mantimentos para conservá-lo mais tempo. O azeite servia para acender fogo. E o azeite na Bíblia representa, no Velho e no Novo Testamento, uma unção que Deus derrama sobre enfermos para serem curados, sobre líderes para serem levantados, sobre geografias para serem marcadas territorialmente. Ou seja, ainda que o azeite seja um instrumento extraído da oliveira, a Bíblia vai nos mostrar que ele tem a sua importância numa atmosfera espiritual. Então o credor olhou e falou: o azeite deixa, não me serve. O que para o credor não serve, para a mulher é resposta de milagre. O que para o inimigo não serve, para ela é resposta de milagre. O que você tem em casa? E ela fala: eu não tenho nada, senão, porém, ainda sobrou uma botija de azeite. Na versão Almeida Revista e Corrigida, botija de azeite. Na versão outra diz botijinha de azeite. Tem uma versão que fala pequena botija de azeite. E aí nós sabemos que o azeite não era guardado em grande quantidade, só por grandes comerciantes. Azeite era guardado em quantidades menores, botijas com aproximadamente 350 ml, para não estragar. Só tenho isso. O que para ela é nada, para o profeta é milagre. O que para você pode parecer nada hoje, pode ser o milagre do céu que você tem buscado e precisado em nome de Jesus. O que para mim pode ser uma pequena mão de um homem, para o profeta é um sinal de que uma chuva grande vai descer. Deus é especialista em pegar pequenas coisas e transformá-las em grandes momentos de milagre na nossa caminhada. Porque na Bíblia, pequenas coisas, pequenos começos não podem e nunca foram desprezados, porque a igreja começou de pequenas coisas. Milagres na Bíblia, muitos deles começaram em pequenas coisas. E essa senhora fala: eu tenho uma botijinha de azeite, parece nada, e o profeta fala: há uma esperança. É como se ele dissesse para ela: ó, está aí, esse é o tempo. E ele dá para ela uma tarefa: vá lá, pede vasilhas emprestadas e não poucas. Se a mulher de fé vai até o profeta para começar a viver o milagre, ela entra com a fé e sai com a obediência. Porque agora ela vai se expor ao ridículo. Bater na porta do seu Manassés, da dona Ana, do seu Joaquim, vai bater na porta do seu Efraim, vai bater na porta da dona Marta, da irmã Maria, da irmã Isabel, e pedir assim: eu gostaria que você me emprestasse vasilhas vazias. Sabe um parênteses aqui? Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que emprestam vasilhas cheias e depois cobram da gente. Cadê aquele meu pote que eu te emprestei? E já reparou que o pote sempre volta sem tampa? É o Satanás que esconde a tampa, né? Cadê a tampa daquele pote que eu te emprestei? Não, mas era um pote de sorvete. Não, mas eu quero, aquele pote é importante. Eu tenho um amigo que a sogra dele, quando abriu o armário, eu acho que minha sogra traficava pote. Não é possível, a quantidade de... Para que esse pote todo aí? Não, deixa aí que um dia vai ser útil.
Minha sogra partiu e na limpeza da casa jogamos mais pote fora do que qualquer outra coisa, né? Acho que tanto pote jogou fora. Ainda bem que não quis levar ela para casa. Porque minha esposa vai guardando e eu vou sumindo, ela vai guardando e eu vou sumindo, ela vai guardando e eu vou sumindo. Para não pegar essa mania. Me pega pote, a gente pensa no pote tapoé, né? Ah, um tapoé. A gente pensa no pote, uma vasilha de que bom sorvete. Não, amor. Vasilhas, naquele tempo, feitas de barro, de grande valor, por dentro betume, para não absorver nem o azeite e nem a temperatura em que está sendo colocada internamente. Potes tinham valor naquele tempo. As vasilhas tinham valor naquele tempo. E essa mulher tem a credibilidade, embora perdeu tudo. Ainda consegue bater, e ela não bate em qualquer pessoa, ela bate nos vizinhos. Gente que viu a sua luta. Gente que viu a luta que ela passou, viu a dureza que ela está vivendo, viu os credores entrando e saindo, levando as coisas dela. Ela está pegando pote com esse povo, emprestado. Ela está pegando pote com gente que está em casa na hora da janta, está falando, está vendo a vizinha aí, depois que o marido morreu, só desespero. O que vai ser desses meninos? E o que vai ser desses 2 meninos se não forem levados como escravos? Tem quase nada. Gente que levou comida para eles comerem. Gente que se compadeceram no sepultamento. Pessoas que choraram luto com essa mulher. Agora ela sai diante do profeta com um dilema. Me movo pela fé ou me movo pela vista? Aprenda uma coisa na sua vida, meu irmão. Todo movimento profético que você fizer vai colocar você numa condição desconfortável. Anota isso. Todo movimento profético que você fizer vai te colocar numa condição desconfortável. Alguém vai te criticar. Vão falar que você enlouqueceu. Vão dizer que você está ficando beato. Vão dizer que não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Irmão, se eu ouvisse todo mundo que me dizia que não ia dar certo, talvez eu não tivesse saído do lugar. Porque existe sempre uma voz contrária para dizer assim, ó, não vai dar certo. Todo movimento que é do alto, irmãos, todo movimento que é do céu, ele sempre incomoda pessoas a pensar assim, ó, não vai acontecer, não tem como. E ela vai lá. E ela se enche de vasilhas vazias, muitas vasilhas. E ela chega em casa. E para os meninos ir buscar vasilha é uma coisa legal. Pega a vasilha e agora ela fecha a porta para ela e os filhos. E ela tem que explicar para os filhos o milagre. Filhos, seguinte. Você, mais novo, me dá a vasilha vazia. Eu coloco o azeite. Separo a vasilha cheia para o mais velho colocar no canto. Deve ter sido essa lógica. Porque o mais velho geralmente é menos desastrado que o mais novo. Quem tem 2 filhos sabe do que eu estou falando. Né? Tem gente que derruba refrigerante na roupa do dono da casa, molha a mesa, molha a comida. Não tem gente assim? Conhece alguém assim, Renato? Tem gente que faz isso, sai derrubando. Ah, meu Deus do céu, que coisa. E aí, separa o que está cheio e coloca aqui no canto. Coloca aqui tudo aqui no cantinho, o que está cheio. Mamãe, vai dar certo? Porque, mãe, olha só. A botija é pequena, a vasilha é grande. Vai dar certo? A única resposta que essa mulher tem para dar é a seguinte: eu estou debaixo de uma palavra profética. Aprende uma coisa, irmão. Quando você está debaixo de uma palavra profética, o natural se torna sobrenatural. O possível passa a não fazer mais parte do seu vocabulário. Você começa a viver o impossível da parte do Senhor em nome de Jesus. Mas decisão de andar pela fé não é uma decisão muito simples. Porque essa mulher sai do nível da fé para o nível da obediência. Ela foi na credencial do marido pela fé, ouviu o profeta e agora ela vai obedecer uma direção profética que parece minimamente uma loucura, uma loucura. Até para explicar milagre, já viu que é difícil? Já tentou explicar milagre para quem não é da fé? Você começa a falar, começa a ficar meio monótono que a pessoa não entende. Já viu como é que é? Você vai contar milagre? Te dar um exemplo. Eu me casei
E antes de me casar, descobri que eu não podia ter filho. Aí, fui contar para o pastor. Ele, bobagem. Tem um monte de filho. Orou e mandou embora. Fui contar para a noiva. Eu casei, não pode ter filho. Vai ter. Tá bom. Fui na médica. Doutora, exame aí. Ela, não pode, não. Mas e o que eu faço? Case e vê depois. Casei para ver depois. Na fé. E aí, estava tudo certo. Até o dia que a mulher começou a vomitar do nada. Falei, que negócio estranho. O que ela está comendo? E eu fiz esse macarrão gostoso e ela está vomitando. Que desrespeito. A culinária do marido. Recém-casado. Puxa vida, sujou tudo, vomitou tudo. Fomos no médico. E ela passando mal, sem saber do que era, faz exame. E aí, doutora, leva e começa, ela é uma médica indicada por uma chefe minha, olhando, e ela pergunta, doutora, eu estou grávida. A médica está gravidíssima. Ela começou a chorar. Não chora não, você é casada. Ela vai pensar o que de mim? Não, vai nascer, E grávida, aleluia, vamos embora, meu amor. Já comecei a segurar pelo braço, não pode descer a escada correndo, vamos devagarzinho, desce aqui, bota o pé aqui. Não, mas eu estou, não, mas devagar, porque não tem risco de ter problema, vamos lá. E assim foi, milagre. Aí fiz exame, no mesmo médico. Não, está tudo normal contigo, você nunca tem problema não. Não, mas eu vou trazer os exames velhos. Está aqui os velhos, Não pode. Pode, engraçado, pode. São teus mesmo? São. Alguma coisa aconteceu. Sim, milagre. Reparou que para o incrédulo milagre é um negócio esquisito? Até para a gente também, né? Você vai contar algumas coisas esquisitas até o final do ano, em nome de Jesus, aqui nessa igreja. Contar um negócio, você vai dizer, sério? Milagre. Sabe o que me deixa chocado com essa mulher? É que ela vai convencer os filhos. Entendeu, filho? Mamãe, não vai dar certo. Tem que dar certo. Porque o profeta liberou uma palavra. Esse é o tempo de milagres sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas uma coisa eu sei, o Deus que multiplicou azeite de uma viúva numa botija, enchendo várias vasilhas, é o mesmo Deus que pode transformar o caos que você está passando no novo na sua caminhada em nome de Jesus. E o que é lindo nessa história é que começa uma farra. Joga azeite, fecha o olho, encheu a primeira, bata para lá, fecha o olho, enche a segunda, encheu, coloca para lá e começa aquela casa a ficar tomada de vasilhas transbordando de azeite, vasilha de um lado, vasilha do outro, as vazias vão desaparecendo e as cheias vão tomando espaço. E o que me deixa impressionado, irmãos, é que essa mulher chega no profeta sem uma solução, mas a palavra declara que a resposta que ela precisava estava dentro da sua casa. Ela não precisou buscar na casa do outro o azeite, mas a vasilha. O que vem de fora é o que está vazio, mas o que vem de dentro já está dentro de você. A resposta para o milagre está dentro de você. A resposta para o milagre nunca saiu daquela casa. O problema é que essa mulher não encontrava a resposta para o milagre, porque os seus olhos não eram um olhar profético. Para ela, azeite era azeite, ia terminar a história como azeite. Mas ela ouviu uma voz profética dizendo: esse azeite vai se multiplicar. E depois desse episódio, todas as vezes que essa mulher via uma botija de azeite, sabe do que ela lembrava? Milagre. Porque milagres marcam a nossa vida, milagres marcam nossa história, milagres nos marcam para sempre. Vasilhas vazias os outros trazem para ela. Ela não pediu azeite, mas vasilha, porque a vasilha pode ser cheia de qualquer coisa. Mas a única coisa que ela pode colocar na vasilha é o azeite que estava dentro da sua casa. E agora as vasilhas todas tomadas e cheias na casa, a palavra é: vamos voltar no profeta.
Volta essa mulher no culto. Ô, seu profeta, tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Como é que tá? Ó, seguinte, fiz exatamente o que o senhor mandou. E aí, vasilha cheia, o que eu faço agora? Agora você sai daqui, vai para casa, vende o azeite. É fundamental vender o azeite. Capitaliza recurso. Aí, uma vez que você tiver o recurso, paga a dívida. Não vai para o Caribe, não, passear com o dinheiro dos outros, não. Paga o que tu deve primeiro. Não vai comprar PlayStation 5 para o teu filho. Não vai mandar ele para Disney. Paga o que deve. Depois, vive do resto. Olha que interessante, irmãos. O que essa mulher queria era simplesmente não ter os filhos levados como prisioneiros por credor. O que passa na cabeça dessa mulher aos meus olhos? Só, profeta, vai pegar o telefone celular dele e vai ligar para o tesoureiro e falar assim, irmão tesoureiro, ou tesoureira, quebra um galho para mim, faz um pix, quanto é que a irmã está devendo? 50 mil. Faz um pix de 70 mil para ela e para ela para 50, pronto, paga a dívida. Resolveu o problema. Ou no culto, por exemplo, o profeta fala assim, gente, ó, está aqui a irmã fulana, o marido dela morreu, ela vai ficar aqui na frente, traz uma oferta para ajudá-la a pagar o que ela deve aqui. Irmão fulano, que pode, paga aqui, ajuda o fulano, junta aqui, faz uma vaquinha aqui na igreja, vamos pagar o que ela deve. Eu creio que essa era a expectativa. Uma solução para pagar o que deve. Mas essa mulher serve a um Deus da superabundância. A palavra do profeta é, paga o que deve e vive do resto. Receba essa palavra no teu coração. Quando buscamos o milagre da parte do Senhor, o Deus que servimos sempre nos dará algo acima daquilo que esperamos. Porque ela queria pagar a dívida. Entretanto, o profeta fala, paga o que deve e vive do resto. Deus tem sempre uma coisa a mais para nos entregar do que o que a gente tem buscado. Sabe qual é o nosso problema? A gente pede e não recebe porque pede mal. Coração que não aprendeu a pedir. Coração que não aprendeu a se apresentar para pedir. E essa senhora está lá, Senhor, profeta, tá, eu faço o que agora? Vende o azeite e paga o que deve. E ela sai pela rua vendendo azeite. Talvez você não saiba disso, mas um dos empregos mais nobres que haviam no Antigo Testamento era vendedor de azeite. Porque para estratificar um azeite de qualidade gastava-se tempo. Para se ter uma prensa, para prensar o azeite custava-se caro. Não era qualquer pessoa que tinha azeite para vender. E agora essa mulher sai de uma viúva desesperada com um filho que está sendo levado pelo credor a um dos melhores empregos no seu tempo, vendedora de azeite. E na mesma casa que ela pegou a vasilha vazia, ela está batendo naquela casa para oferecer o azeite com a vasilha cheia. Olha que interessante, o senhor Manassés, o senhor me prestou uma vasilha vazia? Estou trazendo uma vasilha cheia, quer comprar azeite? E aí a pergunta é a seguinte, mulher, um dia desses, tu não tinha nada, o credor levou tudo. Onde é que você arrumou esse azeite? Se eu te explicar, você não vai acreditar. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Se eu te contar, você vai dizer que vendedor é mentiroso. É melhor eu nem contar para você o milagre que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. Deus está removendo a lógica natural do processo para restabelecer uma casa que confia nele. E esse milagre não tem a ver com a mulher, tem a ver com os filhos. Porque, meu irmão, preste atenção, o credor poderia levar essa mulher para ser uma prostituta, viver como escrava sexual. Por que não fez? Porque a ação do maligno não é contra a nossa geração, é contra a geração futura. O diabo não quer escravizar você, quer escravizar seus filhos. Você está firme, está estabelecido, está na fé, está na bênção, está robusto. Mas nossos filhos não. Nossos filhos não. E é tão bom isso. A gente vindo para cá hoje, e os filhos foram tocar e cantar em outra igreja. Olha que coisa boa. Enquanto tem um monte de pai que o filho está essa hora prisioneiro a qualquer coisa ruim, tem filhos de membros da nossa igreja agora tocando e cantando a benção na outra igreja. Coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor que isso, não. Olha que coisa boa. Olha só. A fé para aqueles meninos começou de uma forma sobrenatural.
Primeiro, porque o pai era um homem de aliança com o profeta. E segundo, porque a sua mãe era uma mulher de fé e obediente. Meu irmão, minha irmã, quando os seus filhos olham para a sua vida, o que eles encontram? Quando os seus filhos olham para você, marido, ele encontra um marido turrão, encrenqueiro, chato, que reclama de tudo, inclusive de mim. Quando os seus filhos olham para você, mulher, encontra uma mulher rabugenta, rusguenta, encrenqueira, chata. Ou quando os seus filhos olham para você, pai, encontra um homem de fé, de ousadia, de aliança e de convicção. Ou você, mulher, quando os filhos olham para você, encontra uma mulher cheia do Espírito Santo, de poder de Deus e autoridade. A marca que nós carregamos será impressa no caráter dos nossos filhos. Essa é a realidade. Se você, meu irmão, é um crente cheio de fé, tem a convicção de uma coisa, você vai gerar filhos cheios de fé na sua vida. Eu vou te contar uma história, depois de contar um monte de histórias sobre fé. E eu vejo pessoas que são marcadas pela fé, pessoas que são marcadas por um histórico de decisão de fé. E aí você vai vendo os filhos crescendo e vendo, rapaz, aqueles filhos estão marcados pela decisão de fé, porque o pai e a mãe andam pela fé. Irmão, é a dor, é o sangue, é o suor, é a lágrima que você carrega, que vai definir até onde, que patamar seus filhos vão andar. Se você é um pai loucamente apaixonado por Jesus, você vai gerar filhos dessa mesma maneira. Mas se você, relaxado na fé, é daquele jeito, se der eu vou, se puder eu faço, se der, meu irmão, vai ser igualzinho. Porque filhos crescem a partir de exemplos. E não sou eu que estou falando isso, é Augusto Cury. Augusto Cury diz que os filhos não aprendem pelo que escutam, mas aprendem pelo exemplo que vem. Conhece pais que queimavam por Jesus, encontrem filhos que queimam por Jesus. E agora você vai dizer, pastor, mas tem um monte de pastor aí que o filho não queima por Jesus. Não estou preocupado com os outros, estou preocupado com você, você que é minha ovelha. Para de se meter na vida da ovelha dos outros. Mas tem uma resposta para isso. Tem muitos pais que queimam pela igreja, mas não queimam por sua família. Pela manhã falei de Ló. Deus manda 2 mensageiros do Senhor na casa do Ló. E Ló está em casa. Os homens de Sodoma são homens pervertidos. Vão até a casa do Ló e falam, seu Ló, vimos que entrou 2 homens aí, manda que eles saiam para que a gente possa violentá-los. Ló fecha a porta e fica do lado de fora e fala, não mexe com esses homens não. Eu prefiro que vocês violentem minhas 2 filhas do que eu violentar os anjos que o Senhor mandou. Ló está tão preocupado com aquilo que o céu está fazendo, mas não está preocupado com o que a sua casa precisa. Irmão, a igreja do Senhor é Ele que vai cuidar, irmão. O ministério Deus deu, Deus vai cuidar. Agora a sua casa é você que cuida. É você que cuida. Quanto você mais arde em brasa pelo amor a Jesus, mais os seus filhos vão arder por isso. A gente foi para uma viagem agora há pouco tempo para Campos do Jordão. E aí fomos comer um fundi. Negócio caro, meu irmão. E aí comemos o fundi lá. Mas eu comi tanto, que eu achei que o cara estava quase me demitindo lá. Você tem que ir embora. E fui fazer o pagamento. Era eu, a patroa e as crianças, total de 4. Eu, a patroa e as crianças. E na hora de pagar, falei, olha, tanta bebida. E aí fiz o pagamento, saímos do estabelecimento, parei na porta. Essa conta está errada. Não é possível. Peguei meu celular, peguei o valor, dividi por 4 e pensei, está errado. Voltei lá, voltei lá, amigo, quer fazer me ajuda aqui. O senhor me cobrou errado. Não, cobrou certo. Faz a conta aqui de novo para mim. Quanto que é o suco tal, é tanto. Quanto que é o refrigerante tal, tá tanto. E quanto que é o fundi, é tanto. Deu tanto, está faltando um fundi, só não cobrou. Ele, desculpa, amigo, é tal. Vim aqui para pagar. Paguei.
saí. E eu saí dali pensando, tem político que não ia voltar, né, irmão? Tem político que não ia voltar, né? Tem uns aí que ia lá e não querer troco do que não pagou. Foi lá, fui embora. E no caminho, entramos no carro, o Vinícius estava dirigindo, falei, viu? Imagina, no final do fechar o caixa, o funcionário que errou ter que pagar do salário dele pelo que eu comi. Se a gente não fosse crente em Jesus, a gente estaria caladinho. Mas como a gente queima por Jesus, temos que fazer aquilo que é certo. Porque pode ninguém estar fazendo o que é certo. Pode estar todo mundo fazendo errado. Mas nós não somos todo mundo. Mamãe ensinou assim. Você não é todo mundo. E vocês vão aprendendo na vida com as ações corretas que temos que fazer. Sabe qual é o segredo, irmãos? Essa mulher está ensinando para os filhos. Fé, obediência, gera milagre. Diga comigo, fé, obediência, gera milagre. Diga mais forte, fé e obediência geram milagre. Essa mulher saiu de casa com fé de que aconteceu alguma coisa, obedeceu o profeta e voltou com o milagre. Agora, em que porta batemos? Qual é a voz que ouvimos? A direção profética que recebemos é a conveniente? Ou é a direção profética da dor, da lágrima, do suor? Irmãos, hoje, muita gente quer caminhar no evangelho sem dor, sem perseguição, sem gemer, sem jejum, sem oração. Vai vencer não, meu irmão. A fase é difícil. Você que é crente tem que, pelo menos um jejum por semana, tem que fazer. Tem que ler Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia. Tem que entrar no teu carro tocando coisas de Deus. Não é tocar coisa do Satanás. Ah, pastor, mas a música é bonita. Não serve não. Bota do céu. Bota o nosso culto no YouTube que ouve o que a gente cantou. Faz isso. Aproveita, meu irmão, para você nutrir a sua alma com aquilo que o céu tem para você. Aumente a sua fé. Aumente a intensidade do seu compromisso com Deus no dia da dificuldade. No dia da adversidade, aumenta a lenha na fogueira para queimar ainda mais. Porque o maior testemunho que você vai dar na sua caminhada com Deus não tem a ver com um dia tranquilo, mas com um dia difícil. Porque no dia difícil, no dia da adversidade, é que o Senhor se mostra e se revela a nossa intimidade, na nossa intimidade. É na hora da nossa maior adversidade que o Senhor se mostra um Deus de milagre na nossa vida. Eu estava conversando com um compositor aí há um tempo atrás, de uma música. E eu falei para ele assim, cara, você tem uma música que para mim é sensacional. E ele falou, qual que é? Eu falei, essa música aqui. Ele, velho, foi o pior dia da minha vida. Eu estava sentado no sofá da sala. O chão tinha saído da minha frente. Ruína total. Eu peguei o violão, peguei um papel e comecei a escrever: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão, né? Como é que é? Bota a letra da música aí. Se o mar me submergir, a tua mão me erguerá. Bota na tela aí essa música, vai, acha aí, vai por essa que você vai achar. Eu falei, mas Luiz, foi no dia difícil, você não tem ideia, cara. Se fosse outro que pulava do prédio, ainda bem que eu morava no primeiro andar nessa época. Eu escrevi essa canção e cantei chorando, muitas vezes. E aí, no pior dia, no pior momento
Na maior adversidade, Deus me deu a maior canção. Aí eu pensei, Davi, o maior compositor da Bíblia, não escreveu os salmos só nos dias maravilhosos. Há duas teorias sobre o Salmo 23. Uma, de que Davi escreveu no pasto quando ele era pastor. E a segunda, que Davi escreveu no pasto quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. Imagina então se a segunda é a real, não temos como estratificar a data, mas Davi fugindo do seu filho Absalão para não entrar em conflito com ele, pode deixar a letra na tela aí, escrevendo no meio de um pasto, lembrando de que o Senhor era pastor e nada faltaria, que ele deitaria em pastos verdejantes uma outra vez. O 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E por favor, unja minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E ele termina, certamente, que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Imagina se esse salmo foi escrito um dia de perseguição. Quantas vezes, irmãos, ouvimos pessoas contando testemunhos de que no pior momento da sua história, Deus precisou se revelar como Deus presente. No pior momento da história de Israel, o Senhor enviou Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Ele é presente. Irmãos, o que me impressiona é que essa mulher estava sofrendo, gemendo, rebentada, não sobrava nada. De repente, começa o milagre aos seus olhos. Diante dos seus olhos, ela está enchendo vasilhas, todas estão cheias. Ela fala, uau, Deus é poderoso. E ela vende tudo, paga a conta, junta e começa a comprar na Casa Bahia tudo de novo, né? Geladeira em 48 vezes, televisão em 24, fogão em 17, tudo novo, está restabelecendo, está voltando tudo ao normal, está colocando a casa de pé de novo. Porque essa mulher conheceu o Deus de milagre. Talvez o que o marido dela contava para ela das experiências do Eliseu, que talvez o marido não viveu, ela viveu. E esse milagre é lindo, porque uma botija de azeite vai encher a mesma quantidade que ela possui. Entretanto, aquela pequena botija vai se enchendo, porque essa mulher creu em pegar vasilhas, creu em pegar muitas vasilhas. Eu creio que se ela pegasse vasilhas para encher 100 dias, ela ficaria 100 dias enchendo vasilha. Porque o texto vai dizer assim, e quando as vasilhas vazias acabaram, o azeite secou. Se ela pegasse 2 vasilhas, só encheria 2. Se ela pegasse 50 vasilhas, 50. Se ela pegou 200, 200. De vez em quando, o milagre que Deus vai operar na nossa vida, vai operar de acordo com aquilo que cremos. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Aquele que anda pela fé, vai ter sempre uma história nova para contar em nome de Jesus. Quem anda pela fé vai ter sempre uma história nova para contar em nome de Jesus. E uma história de milagre. Eu não sei o milagre que você está buscando no Senhor nessa noite, mas eu queria compartilhar o pão e o cálice com você. Pega o pão e o cálice aí. Se coloque de pé. Se coloque de pé no seu lugar. Pega o pão e o cálice onde você está aí. Eu queria orar com você nessa noite.
Vamos lá? Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido. É interessante, irmãos, que quando olhamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, Jesus nos manda comer esse pão em memória dele. E eu queria que você pegasse o pão nessa hora, fechasse seus olhos e fizesse como Jesus falou, partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos o pão nessa hora em nome de Jesus. E depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa noite. Eu quero convidar você agora, que participou do pão e do cálice, a se mover. Se há algum milagre, se há algo que você busca do Senhor nessa hora, que aos teus olhos é chamado de milagre, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar do Senhor, e se prostrasse aqui de joelhos, apresentando sua vida ao Senhor, e a sua necessidade, porque pode ser no pior dia da sua vida hoje, pode ser o pior momento, pode ser o momento mais conturbado, pode ser o momento mais difícil da sua trajetória. Então talvez seja o momento para um grande milagre da parte do Senhor. Você pode sair do seu lugar. Se não te gera dificuldade de se colocar de joelhos aqui no altar, por favor, faça isso. E ao vir até o altar, apresente para Deus a sua causa. Talvez não seja a multiplicação do azeite. Talvez não sejam vasilhas vazias. Talvez não seja. Talvez você precise que Deus venha com uma intervenção, uma ação de fé e obediência. Pode gerar um milagre que você precisa. Os intercessores vão poder se movimentar e orar pelos irmãos, os pastores também. E você que não está aqui recebendo oração, erga sua mão bem alto. Senhor, nos leve em paz, nos dê uma noite abençoada. Possamos estar, Pai, nessa semana, debaixo do seu cuidado. E tudo aquilo, Pai, que temos buscado no Senhor, possamos alcançar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Enquanto a gente canta esse louvor, os pastores e intercessores vão estar orando pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, nessa noite. Declare esse louvor ao Senhor. Senhor, nós queremos colocar teus filhos que estão no teu altar nessa noite. Alguns buscam por um milagre nesse tempo. Outros buscam por um milagre já há muito tempo. Outros pedem, Deus, por uma causa que parece impossível. Nós queremos, Pai, dizer para o Senhor que cremos no Deus de coisas impossíveis. E sairemos daqui hoje, Pai, convicto de que o milagre que viemos buscar, o Senhor pode oferecer à nossa vida. Queremos, Pai, declarar que a palavra contrária da medicina, Senhor, não vai roubar a nossa fé. E sairemos daqui hoje, Deus, convictos de que o nosso Deus vai agir com provisão, com milagre, com resposta, com sustento, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o Senhor. Diga